Visite gospelmais.com.br para mais notícias gospel atualizada. Uma vida vazia de poder, não propriamente de poder dos dons sobrenaturais do Espírito Santo, porque deles até mesmo Balaão, Saulo, Judas e tantos outros participaram e têm participado até hoje, e de nada lhes aproveitou ou aproveitará, antes agravou a situação deles diante de Deus. Mas o que está em foco é a falta de poder real de um viver santo. De uma vida que verdadeiramente não negue o poder da piedade e que seja cheia da plenitude de Jesus Cristo, em aumento progressivo de graus de íntima comunhão com Ele. Mas não encontramos na Bíblia espaço para se fazer concessão a tudo isto e a muitas outras formas de comportamento que têm prevalecido em nossos dias. Por isso necessitamos permanecer em Jesus e em Sua Palavra, de maneira que Ele mesmo nos revele quais são as práticas e hábitos que lhe desagradam e que impedem o nosso avanço na santificação, e isto propiciará o aumento do grau da intimidade da nossa comunhão com Ele. Geralmente isto é feito não por atacado, mas avançando na renúncia aos hábitos mais grosseiros no início, depois para aqueles que não consideramos pecaminosos, mas que na verdade são, e finalmente para aqueles que nem conhecemos em nossa experiência porque se encontravam ocultos aos nossos olhos. Quando estudamos de forma adequada e entendemos a mensagem dos 8 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, quanto ao significado de Jesus para nós, e da obra que Ele realizou em nosso favor para que pudéssemos ser santos assim como Deus é santo, é que podemos entender o caráter da santificação a qual somos chamados a viver, em diversas passagens bíblicas, como as destacadas a seguir, dentre tantas outras. E Jó 3 horas e 3 minutos e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 2 Cor 7 horas e 1 minuto tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nos dias dos reformadores do século XVI, dos puritanos históricos que viveram principalmente nos séculos XVII e XVIII, nos de Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards em fins do século XVIII, e no testemunho de Charles Haddon Spurgeon, J. C. Riley, D. E finalmente, pode-se dizer de nós que o nosso estado em tal condição é de real miséria espiritual, quando deveríamos, na condição de filhos amados de Deus, estar abundando em toda a boa obra do Espírito Santo. Se um membro do corpo de Cristo consentir em viver de modo debilitado em razão do pecado, quem paga o preço é toda a Igreja, e é portanto por causa do Senhor e do seu corpo que devemos nos empenhar em sermos achados santos e irrepreensíveis, e nem tanto por nossa própria causa. 1 P 4 horas e 1 minuto hora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 P 4 horas e 2 minutos para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus.